Então, olha, gente, vamos avançar. Quando o Renato Russo compôs a música, como eu estava dizendo, ainda lá no Aborto Elétrico, foi em 78. Então, ele vivia, na verdade, o último ano do Geisel e vai pegar principalmente o governo do Figueiredo, certo? A vida do Renato Russo e da banda, eles viviam esse universo. E quando o Geisel assumiu, ele prometia abertura lenta, gradual e restrita. O que quer dizer isso? Nós vamos, aos pouquinhos, acabar com a censura, vamos acabar com a repressão, só que ela vai ser, como diz a frase, lenta e gradual. Então, esse era o recado aí que o Geisel estava dando. Isso quando ele assumiu. Nós estamos falando já do final, 78, 79, que é a referência da nossa música, correto? Então, quando eles previam que a ditadura já estava desgastada, havia um processo inflacionário já em marcha, o descontentamento era visível, tanto é que em 74 ainda houve eleições para deputados, só havia, né, para legislativo, o executivo não tinha, não se votava para presidente, nem para governador e nem prefeito de capitais, ou seja, os poderes executivos. Para disfarçar a ditadura, eles deixaram a eleição para deputados, senadores e no nível municipal para os vereadores, porque, como disse, fingia-se, né, que havia ainda um pouco de democracia, só que era uma farsa. Por quê? A verdadeira oposição estava presa ou estava morta e alguns fora do Brasil, tinham sido deportados. Então, o que eles faziam? Eles caçavam o mandato. Se você votasse contra uma medida, por exemplo, eles arrumavam um argumento qualquer e caçavam o mandato do deputado. Então, era um congresso de fachada, ou seja, tudo que era enviado era aprovado, certo? Enfim, então, como disse, foi nesse contexto, talvez por isso a frase, né? Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, porque a Constituição que eles mesmos criaram foi desrespeitada. Como eles já previam que estavam, né, no limiar ali, que estava se esgotando a ditadura, o que eles fizeram? Olha, vamos aumentar o mandato do próximo presidente. Então, o próximo, né, que foi o João Batista Figueiredo, teve 6 anos de mandato. Então, vocês percebem, né, que eles desfaziam as leis que eles mesmos criavam. E eles foram criando vários artifícios para se manter mais no poder. Por exemplo, foi mais ou menos nessa viradinha aí, né, como eu disse, que nossa referência é a canção, 78, 79, houve uma reforma partidária, então só havia, né, só era possível 2 partidos, MDB e Arena. Arena, Aliança Renovadora Nacional, era o partido civil que dava sustentação ao governo militar. E o MDB era a oposição. Como eu disse, só com uma oposição bem dócil. Qualquer um que falasse um pouquinho mais alto era tirado. Mas, enfim, era uma oposição que era possível naquele momento, chamava-se, como eu disse, MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Esse partido falou o seguinte: bom, a nova lei vai permitir a formação de novos partidos, mas vamos continuar juntos, vamos continuar, eles obrigam a pôr o P na frente, nós colocamos PMDB, né? E continuamos a nossa luta até o fim da ditadura. Só que muitas mudanças aconteceram, vários, né, que estavam presos foram libertados, alguns que estavam fora puderam voltar, porque também, né, paralelamente a isso, houve a anistia, ou seja, aqueles que tinham problemas na justiça por problemas políticos foram anistiados. Muita gente voltou, um deles, por exemplo, Brizola, que na época era uma liderança muito grande. E o Brizola não, né, queria ficar submetido a nenhum partido que já existia, então ele queria fundar o seu próprio partido, como era, inclusive o partido que ele gostaria de, né, resgatar era o antigo PTB, que foi fundado lá, não era Vargas, enfim, então era um partido trabalhista, só que ele não estava no Brasil, então se anteciparam e, vamos dizer assim, pegaram a sigla que o Brizola queria. Aí ele falou, beleza, então vamos fundar outro, né? PDT,
as lutas, né, dos sindicalistas no ABC, começou ali a despontar a figura do Lula. Se você gosta ou não gosta, a gente não é. Aqui nós não vamos fazer torcida de futebol, aqui é aula, né? Uma aula que se pretende aqui ser neutra. Eu sei que isso é quase impossível, como eu sempre falo, às vezes no tom da fala, no que nós selecionamos para falar, nós já estamos, na verdade, tomando uma certa, vamos dizer assim, uma direção, mas não quero ser, como eu disse, doutrinador, eu quero por isso eu trouxe documentos, né? Vocês viram lá da censura federal. Eu não quero aqui induzir ninguém a falar, como eu disse, que o céu é quadrado. Eu te mostro, né, os documentos e você avalia se está sendo coerente a minha fala ou não. Mas eu não quero fazer doutrinação. Então, como eu disse, sem entrar no mérito se foi bom, se é ruim, se continua sendo bom, se continua sendo ruim, o Lula apareceu, e é uma liderança que qualquer livro de história vai aparecer, seja para falar bem ou para falar mal, vai falar do Lula. Enfim, então, tanto é que foi presidente, né, por 2 mandatos, só que nessa época era apenas líder sindical, e aí ele queria fundar um partido que, segundo ele, o Partido Comunista, por exemplo, não estava correspondendo à verdadeira luta dos trabalhadores, ele quis fundar o seu próprio. Aí surgiu o PT, junto com outras, óbvio, instituições, né, como, por exemplo, a Igreja Progressista. Mas, olha, resumindo a história, vários partidos, vocês viram que eu citei aqui já uma meia dúzia, não é? Ó, o próprio MDB, que pôs o P na frente, PMDB, o PTB, o PDT, o PT, e o PDS. O PDS seria, então, a Arena, que mudou de nome, tinha pô, né, partido, e era, gente, meio que, sabe, como trocar de roupa para também enganar o eleitor, não é? Quer dizer, aquela sigla está desgastada, então, como se troca de roupa, né? Vamos trocar de roupa para não perceber que é a gente, não é? Enfim, então, houve toda essa reforma partidária, e, como eu disse, foi então nesse universo aí que o Renato Russo compôs esses versos.